Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente tua vida, que hoje seja um dia abençoado por Deus, que Ele venha derramar das bênçãos dele sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Nesta manhã, nós vamos usar como texto, a base desse devocional, o livro, a carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, aonde Jesus dá um encargo a Tito para organizar a igreja, para reprimir os falsos doutores que ensinavam coisas que não estavam na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus escolhe a qualificação de todos aqueles que Paulo escreve nessa carta a Tito, como que tem que ser o presbítero da igreja. E em situações, nós vamos estar lendo do capítulo 1, do verso 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. E aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: Ó cretenses, são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos à fábula judaica, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-o com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Palavra do Senhor. Nesta palavra, Deus fala quais são as qualificações daquele que Paulo, ao escrever essa carta a Tito, as pessoas com as qualidades que ele deveria escolher para ser bispos e presbíteros da igreja. Só que há uma coisa aqui interessante, que Deus fala que um profeta do meio deles disse que eles eram mentirosos e certas coisas. E ao mesmo tempo Deus enfatiza através do seu apóstolo, que é Paulo, para que Tito pudesse corrigir a eles e ser repreensível na correção a essas pessoas que são falsos doutores, porque estavam ensinando mandamentos que não eram de Deus. E Deus pediu para que Tito pudesse os corrigir, porque qual que é a veracidade daqueles que verdadeiramente servem a Deus, que seguem a sã doutrina, que não dão ouvidos a fábulas judaicas, é a mandamento de homens, é pelos frutos. Por isso que há a veracidade do entendimento daquele que quer fazer verdadeiramente a vontade de Deus, verdadeiramente quer ser escolhido por Deus para ser um ministro, um presbítero ou um bispo
diante da presença e da casa de Deus, as qualificações Deus já deixou através do apóstolo que escreveu essa carta. Mas é importante conhecer a palavra de Deus, para que não venha cair em fábula judaica nem em mandamento de homens. Porque as obras da palavra de Deus são diferentes do cenário que nós vemos hoje. Muitas coisas, muitas situações nas igrejas são mandamento de homens, não mandamento de Deus. Por isso que é fato e é verídico o conhecimento da palavra. Então, nesse devocional, eu te levo ao entendimento nesta manhã, para que você prossiga em conhecer a palavra de Deus, prossiga em ler a palavra de Deus, prossiga em conhecer a Cristo, prossiga em obedecer os mandamentos de Deus, para que você não seja enganado com fábula judaica e também não seja enganado por mandamentos de homens que acrescentam coisas que não são da palavra de Deus. São coisas de religiões e são coisas que para Deus não tem nenhuma importância. Por isso que Paulo levantou Tito para que pudesse repreender os falsos doutores acerca de coisas que estavam sendo ensinados que não eram mandamentos de Deus. Que eles diziam que obedeciam a Deus e faziam a obra de Deus, mas verdadeiramente negavam Deus pelas obras. Eles eram reprovados por aquilo que eles faziam, não simplesmente fatos e acontecimentos do dia a dia deles, mas eles eram reprovados porque o que eles faziam não estavam na palavra. Que Deus te abençoe e prossiga em conhecer a palavra de Deus. Deus, que nesse dia, papai, o Senhor possa abençoar cada um dos seus filhos, Pai. Guardar cada um deles de todo mal. Abençoe a casa deles, abençoe o familiar de cada um deles e esse dia, Pai. E eu oro no nome de Jesus. Amém. Que todos possam ter um ótimo dia abençoado por Deus. Fiquem na paz.